Bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E aí, Pati? E aí, bora falar de Berlim, Alexanderplatz? Ah, vamos, né? Estava ansioso por esse momento. Pois muito bem, o tema desse mês é pré-guerra, né? Nesse Isso. caso específico, entre guerras, mas tudo bem, funciona. A gente vai falar de Berlim Alexanderplatz, que no Brasil foi lançado pela editora Martins Fontes, com tradução de Irene Aron. Ele originalmente foi lançado em 1929, a edição mais recente aqui no Brasil é de 2019. Então tá facinho de achar aí para quem quiser ler esse tijolinho. E vamos do começo. Caio, sobre o que é Berlim Alexanderplatz. Berlim Alexanderplatz narra a saga de Franz Biberkopf, ou Franz Cabeça de Castor, em busca de sua redenção. Ele foi preso por 4 anos e volta para as ruas de Berlim para tentar se redimir, ter uma vida sossegada, uma vida tranquila, mas os acontecimentos mostram que apenas querer não é poder, né? As coisas se complicam no meio do caminho e vão ficando cada vez mais difíceis para o nosso querido Cabeça de Castor. Muito bem. É um livro muito importante, né, na literatura alemã. A gente fala muita coisa sobre ele, porque ele vai falar da Alemanha num período também, e ele coloca muito isso no livro, né? Num período muito difícil, né? Um país que está quebrado, basicamente, muitos desempregados, que muita gente diz que é o quê? Foi a terra fértil aí que fez com que o Terceiro Reich ganhasse poder também, né? Eles usaram muito disso, né? Make Germany Great Again. E aí ele cria tudo isso, o que eu achei mais interessante é do ponto de vista de um ex-detento. Então, quando a gente conhece o Franz, ele acabou de sair da prisão, e aí ele sai da prisão e fala, cara, eu quero ser uma pessoa decente, eu quero ser uma pessoa boa. É a única coisa que ele decide na vida dele. Sim, E aí ele vai tentar fazer isso, só que ele não, eu não sei se ele não esperava, acho que a gente pode dizer isso, ele não esperava o país no estado que estava, ele começa a ver muita coisa que degringolou, vamos dizer assim. Justo falar assim? é justo porque é como se fosse uma outra Alemanha, né? Porque ele foi preso por ter agredido até a morte a ex-companheira dele, né? A Ida. E aí ele Assassinado. é assassinado. Ele agrediu e os ferimentos levaram ela à morte ali. E aí foi por isso que ele pegou uma pena um pouco menor. Então ele ficou 4 anos na prisão. Eles não deram como se fosse um assassinato ali no momento, né? Sangue frio. E aí, quando ele sai, ele vê essa Alemanha completamente destruída, nesse intento dele ser uma pessoa muito boa, ser um cara recuperado na vida, e simplesmente não consegue arrumar nenhum emprego. O melhor emprego que ele consegue é vender cadarço, né? É vender, tipo, presilha para gravata na rua. Só que o problema é que tem milhares de pessoas que estão disputando o espaço com ele, estão disputando a rua com ele. E é aquela coisa, né? A insignificância de uma presilha para gravata no momento em que você não consegue comprar comida direito, que você não consegue comprar um pedaço de carne. Um dos capítulos mais emblemáticos da primeira parte do livro é justamente quando ele consegue comprar um filé, sacou? Então ele vê uma Alemanha que está completamente decadente e efervescente com base nessas ideias. E o choque, né? Esse choque começa a causar alguns transtornos já dessa promessa que ele faz de ser um cara bom. Ele vê meio que uma certa impossibilidade de se reintegrar na sociedade dessa forma, né? Ele simplesmente vai cedendo à facilidade que outros meios podem dar a ele de todas as formas, assim, que ele vê uma saída. Durante, eu vou dizer assim, a primeira metade do livro, eu via muito Franz como uma boa metáfora para a própria Alemanha, né? Essa tentativa de ser Sim, decente, mas cedendo o tempo inteiro para que fosse mais fácil. Porque ele tem duas interações logo no começo que eu acho que são muito marcantes, que é uma das primeiras coisas que ele faz quando ele sai da prisão, ele acaba, enfim, encontrando um grupo de judeus e aí eles têm uma conversa e tudo mais. Ele é muito simpático aos judeus e tudo mais. E aí, um pouquinho mais pra frente, um emprego que ele encontra vendendo o jornal fascista da época que circulava livremente, né? E aí, quando ele vai. Tem uma cena marcante quando ele vai almoçar, ele tá sozinho e ele encontra um grupo ali de socialistas que viram ele vendendo jornal e sabem que ele estava usando uma faixa com a com a suástica. suástica. E ali rola uma discussão
que quase ele sai na porrada, né? Os socialistas quase partem para cima dele, e ele faz um discurso inteiro defendendo o direito dos nazistas, basicamente, venderem seu jornal e falarem o que eles falavam. Então, sei lá, 100 páginas, a gente viu ele interagindo socialmente, tranquilamente com os judeus e, ao mesmo tempo, defendendo o direito nazista de vender seu jornal. Me parece que ele, tal como a Alemanha, era muito ambivalente quanto ao que ele queria acreditar, ao que ele defendia, porque a gente nunca sabe o que o Franz acredita de verdade. Ele vai conforme a maré, eu fiquei com essa impressão dele, sabe? Como ele tá inseguro sobre o que ele vai ser, ou quem ele pode ser, ele vai indo conforme o mundo vai guiando ele. E para mim isso foi muito sintomático, né, da Alemanha. Sim. Eu acho que esse foi um ponto que a gente bateu no episódio de Berlim, né, do Jason Lutz. Eu acho que ele conseguiu capturar isso muito bem. Mas a essa época e a essa altura da República de Weimar, principalmente com uma crise, né, material batendo a porta, a República, ou os ideais republicanos, eram muito ideais, né? As pessoas que planavam pelas ruas e tudo mais, elas não tinham exatamente práticas republicanas, e com uma crise deslanchando, as medidas políticas e as medidas sociais cabíveis derretiam junto com a economia, junto com o emprego das pessoas, as necessidades que as pessoas tinham. Então eu acho que o Bibberkopf, ele é essa indecisão, e aí eu acho que é muito interessante que o Bibberkopf não tem exatamente um passado, né? Ele não tem uma construção, ninguém sabe o que ele foi quando criança, não é um romance de formação. Não existe nada que possa dar uma causa e efeito. A gente sabe que ele estava preso e saiu da prisão querendo se tornar um homem bom. Sabe que ele trabalhou em construção civil, trabalhou na área de transporte, mas isso é muito básico, não constrói a personalidade dele. E eu acho que é muito, muito isso, tipo, o que circulava em relação aos ideais republicanos de Weimar não estava presente nos estratos da sociedade que estavam sendo mais massacrados. E nisso foi quando principalmente o Partido Nazista, né, conseguiu engendrar forças para capturar essas pessoas. E muitas das vezes, essa discussão no bar com os socialistas, o começo do discurso, ele era muito parecido, porque estavam reclamando da inflação, estavam reclamando, só que no final eles vão para caminhos completamente diferentes. E aí o Bibberkopf começa a cantar o hino do Reich, que ele vai falar a música do Reno e tudo mais, o hino que fala sobre o Reno, bibibobó. E aí eles partem com cadeira para cima do Bibberkopf, vira uma loucurinha. Mas eu acho que é um pouco disso, tipo, as coisas na rua não estavam bem esclarecidas, e aí você não tem um encadeamento, né, uma hierarquia de posicionamento para solidificar essas questões. E aí ideologias que conseguem trazer uma simplicidade na hora de explicar acabaram capturando muito dessas forças, né? A gente vê que em 29 ali você já tem, por exemplo, um jornal nazista de grande circulação em Berlim, nas periferias de Berlim. E aí tem a questão também de que a gente tá falando aqui de que 10 anos depois do final da Primeira Guerra, que a Alemanha perdeu. Então, um país que foi derrotado. Muitos dos veteranos de guerra que voltaram para o país foram deixados de lado, são hoje... A gente viu isso também no Grande Ditador, né? Que os veteranos de guerra, quando voltavam, eles não reconheciam o próprio país. Os veteranos passaram a ser execrados também. Então, a Alemanha vivia aquele momento difícil de lidar com um passado recente, em que ela foi humilhada no palco global, assim. Então, quer dizer, junta tudo isso, né? De você tá vendo que globalmente o país perdeu força, economicamente tá na merda, e as pessoas que precisam comer não têm o que comer, não se encontra trabalho decente. Quer dizer, as circunstâncias para você ser o homem decente já era difícil, um homem decente que saiu da prisão. E não só isso, tá? Ele sai da prisão e comete outro crime, porque ele estupra a irmã da Ida. Verdade. Então, verdade. ele sempre foi um homem sujo. Ele estupra a irmã da mina que ele matou. Que ele matou, exato. Então, assim, ele... É que eu acho que aí é uma questão no livro que, pela época, assim, ele relativiza muito essa questão do estupro. Muito. E isso é muito problemático. Porque o Franz sai dessa situação ainda achando que ele é um homem decente, ainda achando que ele se diz meio... Ele volta várias vezes pra casa dela, né, achando que ele é bem-vindo. Ele não tem a mínima noção de que ele fez ferrado. Acho que também tem um comentário aqui sobre
o papel completamente lixo que as mulheres tinham na sociedade, né? Que elas eram, algumas vezes, os namorados, maridos, noivos viravam o cafetão delas, que era a forma de conseguir dinheiro, né? O próprio Franz, em algum momento, vira um cafetão de uma namorada. Então, também tem um comentário aqui sobre como as mulheres sofriam com essa Alemanha destruída, né? Quando os homens estão destruídos, as mulheres viram o alvo também, que é o que tá perto. Então, assim, é impossível gostar do Franz. Sim, ele não tem nenhum elemento gostável, Nada. nada. Ele não tem passado, ele não tem um contexto. A questão é, a gente sabe o que acontece. O que acontece e o desejo dele em tornar-se E a bom. intenção, e a intenção. Mas o que vai acontecendo é que tudo o que ele tenta fazer, o que ele se prontifica a fazer, se volta para situações que são completamente execráveis. E aí a questão da mulher é a mais grave de longe, assim, porque realmente as mulheres que aparecem na vida do Franz tentam ajudá-lo e tentam ficar por perto dele, mas aí é isso. Uma ele mata, a outra ele estupra, a outra ele vira cafetão, a outra ele abandona. Várias outras ele abandona, na verdade, porque ele entra naquele acordo com a Reinhold, né? Uhum. O Reinhold pega uma durante um tempo, depois passa para ele, fica nessa loucura toda. Então, o papel das mulheres é uma parada execrável. Todas as soluções que ele arruma para ganhar dinheiro são soluções que passam por ou roubar ou fazer algum tipo de ilícito diferente. Fica um vazio muito grande desse desejo. Tipo, esse ideal, essa construção, não é, na verdade, um vazio muito grande. Acaba sendo isso. Porque na prática, você vivendo a vida, as coisas que vão acontecendo contigo, você simplesmente aceita o que é mais fácil, o que é mais conveniente, o que você detém algum poder sobre, saca? Aquilo que você pensa que consegue controlar de alguma forma e que vai te dar um benefício imediato. Muito desse benefício imediato se dá pela necessidade de você fazer um dinheiro, de você ter algum conforto, de você ter algum tipo de comodidade. A vida do Frantz é essa. Ele até tenta trabalhar, né, empregos, entre aspas, decente, quer dizer, fazendo algo normal, até chegar ao Reinhold. E aí muda tudo, né? Porque o Reinhold é um sujão também, tá envolvido em várias coisas ilícitas e convence ele a participar aí de um roubo. E aí tudo muda. E o que a gente acompanha também é ele auto-justificando, né? Quando ele vai fazer alguma coisa errada. Apesar desse desejo de ser decente, ele também racionaliza tudo que ele faz de errado. A gente não vê culpa. Por exemplo, mesmo ele tendo assassinado a primeira namorada, ou pelo menos é essa hora que a gente conhece ele, a gente não vê um sentimento de culpa, a gente não vê. Depois que ele para de visitar a irmã dela, a gente não vê que ele sabe o que ele fez, o dano que ele fez. Ele parece não ter nenhum sentimento de empatia, de nada disso, né? Ele é um cara frio, ele quer ser decente, é o que ele diz pra ele mesmo. Acho que é o verniz que ele colocou pra racionalizar as coisas que ele faz. Mas ele, toda hora ele cede, né? Qualquer coisinha fácil que aparece, ele cede e vai e faz o que é mais fácil, não necessariamente o que é mais decente. Total. Até, por exemplo, eu acho que o escandaloso, assim, do livro, né? Ele já é todo escandaloso, mas você passa muito tempo em companhia do livro, porque o livro tem 500 páginas. Então você vê que esse homem sem passado tá construindo um presente junto contigo, né? Você tá ali acompanhando as ações dele. Quando a Miete some por 2 semanas, abandona não, ela foi morta. Pelo Reinhold, inclusive. Quando ela some por 2 semanas, ele simplesmente não vai procurar, ele não se preocupa. Ele fica puto por ter sido abandonado. Ele tá Isso aí, preocupado com ele mesmo. isso aí. É. É uma mentalidade que foi fisgada por um modelo completamente egoísta de vida. Ele já é um cara sozinho, né? Ele já não tem ninguém a quem se apegar. E ele é muito autocentrado. O tempo todo ele faz aquilo que é conveniente para ele fazer. Enquanto ele pôde tirar dinheiro da Mítia sendo cafetão dela, ele fez. No momento em que isso atacou a vaidade dele, no momento específico do livro, ele falou: não, mesmo sem um braço, eu tenho que ir à luta ganhar minha grana. E aí fez merda de novo também, sacou? Mas é isso. A vida dele é se aproveitar dessas facilitações que o mundo apresenta dentro de uma sociedade que está completamente rachada, em que a moral e os ideais são literalmente ideais, que não conseguem ser atingidos por absolutamente ninguém. E
ele vai aceitando aquilo que a vida dá. E fica muito feliz com isso. Ele se sente satisfeito o tempo inteiro. O finalzinho do livro ali existe um... Finalzinho que eu digo finalzinho, né? Finalzinho. As últimas 5, 10 páginas do livro. Você ainda vê alguma aspiração de alguma coisa depois de um surto que ele teve. Mas, fora isso, é ele aceitando o que é mais conveniente o tempo todo, pô. Tem um mecanismo de escrita que eu gostei bastante, que o Doblin usa, são cores. No começo do livro, eu fui anotando em determinado momento, porque eu achei que estava muito, muito interessante. Então, assim, casaco amarelo de verão, pessoas identificadas pela cor do cabelo, um senhor em vermelho vivo, lâmpadas revestidas de vermelho, piano amarelo. O começo do livro é muito colorido, que eu acho que tem a ver com o otimismo do Franz. Mas essas coisas vão sumindo à medida que você vai lendo o livro, né? Que a escuridão, assim, vai tomando conta dele. Essas cores, essas descrições coloridas desaparecem. Essa é uma crítica que eu tenho, por exemplo, pra série, que não usou isso, não usou esse mecanismo de cor, de mostrar que ele saiu, ele via tudo colorido, ele tava otimista. E aí, aos poucos, essas cores vão desaparecendo, porque ele também para de prestar atenção nessas questões. E tudo vira escuro, tudo vira denso, tudo fica ruim, sujo, frio. No livro, isso pra mim foi muito claro, assim, do começo ao fim. Esse uso de cores e a falta delas depois. Que não foi algo que eu vi na série, por exemplo. Mas eu achei um mecanismo muito interessante pra mostrar que, primeiro, né, tem uma questão que a gente falou no Outono da Idade Média também, que toda época tem sua cor, independente de quão ruim ou difícil ela é, né? Toda época usa cores de um jeito diferente. Então, desde que a gente falou disso, depois a gente assistiu aquele filme, a gente comentou também, porra, os caras retrataram sempre a Idade Média, tudo cinza e marrom, não tem cor, e a gente sabe que não é verdade. E aí eu vi, logo no começo, eu comecei a anotar, assim, várias páginas, muita cor, muita cor, muita cor, e depois cor nenhuma. Então, essa cor também pode ser usada, e eu acho que a forma como o Dublin usou aqui é muito bom, para mostrar um otimismo desaparecendo, assim. Porque em determinado momento, o próprio Franz deixa de falar que ele é um homem decente, ou que ele quer ser um homem decente, e acabou. Ele já se entregou pro que não é decente, né? E aí as cores também desaparecem. Total. Achei muito interessante. E realmente é anímico, porque, dando o detalhe temporal do livro, ele sai da prisão em setembro, que é o final do verão, na Alemanha, e o desenrolar do livro vai acabar no meio do verão do outro ano. Então, na verdade, era para ser o total contrário, né? Ele sair com tudo cheio de neve, escuro, cinza, e o livro terminar em tons mais quentes, mas é o exato contrário que acontece. Então, realmente tem a ver com essa questão anímica mesmo, do que o Franz esperava fazer da vida e o que a vida dele virou, né? E não só a dele, mas a de todo mundo que estava ao redor dele. Porque todo mundo que aparece pro Franz, isso é importante frisar, todo mundo tá fudido. De alguma forma, tá todo mundo na merda, assim. Não tem um que salva. É verdade. Ele se cerca de pessoas, algumas do passado dele, né? Que aparentemente ele nunca teve amigos decentes. Acho que Sim, essa é um bom resumo. sim. E também, assim, né? O que é esse meio de esse entre guerras na Alemanha, eu acho que ele é muito, muito louco, né? Porque eles saem da guerra destruídos, existe uma tentativa de revolução em que eles, né, sabotam a parte mais radical da revolução, e entra a República de Weimar, que tenta fazer uma parada meio centrão. E aí você tem uma rápida ascensão industrial e das artes. Berlim volta a ser a capital do jazz, tem todo um glamour, mas isso em coisa de 7, 8 anos. Simplesmente nazismo. Acho que se a gente bater com o Berlim o quadrinho, a gente tá vendo, na verdade, classes diferentes, não? Classes diferentes. É muito doido pensar nesse choque, né? Você sai de uma guerra. Com certeza. Aí você pensa que tá tudo bem porque você fundou uma república forte, uma república moderna, com ideais liberais e pá. Menos de 10 anos depois, nazismo. E também mostra como os ricos não sofreram tanto assim com a guerra, né? Com a Primeira Guerra. Total. Se reergueram facinho depois, né? Já estavam aí com música, com artes, com tudo que era bom da vida, eles já estavam de volta a toda. Enquanto isso, pessoas como o Franz e pessoas decentes que trabalhavam todo dia para poder comprar comida, estavam fodidos. Sim. O tempo inteiro. Sim, é o papo dos caras comemorarem por terem conseguido 10 marcos, pô. Que, tipo... Exatamente. Literalmente 2 moedas dá pra comprar, sei lá,
2 cervejas, uma pra cada ali, e chorar as pitangas. Não tinha muito. Era uma questão de sobrevivência muito forte, né? Pra quem Sim, não tinha dinheiro, era. Mas eu também acho que o livro deixa muito claro o impacto da economia nos ideais, né? sim, Eu lembro que quando o. Em 94, quando o Clinton ia ser eleito, ele tinha um slogan que era economia é estúpido. It's the economy stupid. Se você conserta a economia, você faz o que você quiser. E essa foi uma das grandes promessas do Reich, né? Que era fortalecer a economia alemã, para que as pessoas pudessem, enfim, viver melhor, vamos dizer assim. Então sim. é muito doido como a economia pauta muitas das ações de várias classes diferentes, mas também pauta os discursos moralistas, né, que a gente vê, de quem às vezes mal entende o que está acontecendo na economia, né? Vamos ser sinceros. E é uma torção de argumento muito. É muito louco ver como isso desce pra rua. Porque é isso, as pessoas não têm trabalho, inflação lá no alto, não conseguem comprar comida, os insumos direito. E de repente eles olham para uma revista com conteúdo LGBTQIA+, e falam que essa é a causa da economia estar ruindo, sacou? A Alemanha se perdeu porque começou a aceitar livremente pessoas homossexuais, sabe qual é? Isso passa pelo Bieberkopf. Ele literalmente fala isso. Ele se volta contra os judeus. É muito instantâneo. Não é instantâneo, não, né? Isso é massificado. Mas é muito rápido a forma como você simplifica questões que são muito complexas da sociedade. Essas questões complexas não foram apresentadas de maneira inteiriça porque é isso. A República era muito incipiente ainda, porque não tinha nenhuma década de formação e simplesmente não conseguia passar seus ideais republicanos e liberais para as pessoas que realmente precisavam, porque a República não surtiu esse efeito para as pessoas que precisavam, né, para a população como um todo. Então, às vezes a gente até meio que fica parado pensando, lendo o livro, ou agora, enquanto a gente está conversando, tipo, de como é que esse cara saiu de lá e veio parar aqui, sacou? Mas existe o processo. Tá no livro o processo, do jeito o livro é montado, né? Que isso aí já é um caso à parte, porque é um livro esquisitinho, chato, truncado. Mas tá no livro esse processo do dia a dia. Só que é isso. Passa e você vê pessoas capturadas por essa parada. Pra você resgatar essas pessoas é muito difícil. Essa que é a questão. Se você apresenta uma solução simples para um problema complexo e as pessoas abraçam, pra você voltar e falar que o problema é complexo, é muito difícil. Sacou? Você complexificar uma parada que tá simplificada na cabeça das pessoas é muito difícil. É. A gente viu isso aqui também, obviamente, em 2018, né? Do povo achar que a economia tá ruim, o problema é a Lei Rouanet, que tá dando Exatamente. dinheiro para as artes, assim, vamos destruir o Ancine, vamos parar com a Lei Rouanet que tudo melhora. É óbvio que não é isso, né? Não é tão simples assim. Vimos então que não funcionou, não é mesmo? Olha, chocante. É, né? De quem que é a frase mesmo? A do Brecht, né? A cadela do fascismo tá sempre no cio. É isso. É, O espacinho que ela vê pra colocar a solução simples dela pra um problema complicado e aplicar os milhares de preconceitos que essa ideologia carrega junto, ela vai agir, vai se espalhar. E hoje, principalmente, né, com a difusão das redes sociais, é igual um rio, cara. Não tem como parar, sacou? Não tem como. É muito difícil. A gente tá vendo isso agora. A base que o cara tem ainda, é, né? pois é. E a forma como as pessoas simplificam realmente essas questões de bem ou mal, como se fosse apenas escolher o Franz é o maior exemplo disso. Não é só escolher o bem, é escolher o bem toda vez. E isso é o difícil. É escolher o certo toda vez. Essa é a grande dificuldade na vida, né? Você não é uma pessoa decente porque uma vez você deixou de fazer coisa errada. Toda vez você tem que escolher o que é certo. E nem sempre isso é simples. E se você levar em conta a forma como ele tratava as mulheres, por exemplo, o certo pra ele é uma parada muito escrota, pô. É muito relativo. Verdade. Exatamente. Na descrição do livro, tem o seguinte: Berlin Alexanderplatz foi um marco da literatura expressionista alemã, em que a expressão do sentimento tem mais valor do que a razão. Essa questão, você falou, né, que é um livro difícil, é um livro truncadinho de ler, porque quando você tá Sim. lendo o negócio, daqui a pouco ele vem, tem 5 páginas sobre um matadouro de animais, aí volta pra história que você estava acompanhando antes. Então, no meio do texto, às vezes tem várias coisas que cortam um pouco, assim, a narrativa padrão, e eu, pessoalmente, não é uma coisa que eu aprecio muito, assim. Mas como é que foi a sua experiência de leitura com esses cortes, com esses trechinhos, assim, mais Ah, eu fora da gosto, né? realidade?
É minha praia, né? Não é à toa que é um dos livros que eu tenho muito carinho, porque traz inovações para a literatura, né? Ele traz uma forma para a literatura que é muito diversa de tudo aquilo que estava sendo produzido à época. Foi uma referência para muita coisa que se produziu depois, mas continua sendo meio que uma peça única dentro de tudo que já foi lançado até hoje. E é muito Uhum, isso, né? O expressionismo, ele não foi uma corrente tão forte assim na literatura. Eu acho que essa fase do Dublin, esse livro, né? Esse recorte com esse livro acaba sendo o auge de uma peça artística literária do movimento. O expressionismo ele teve muito mais vazão nas artes visuais e no cinema, principalmente o cinema alemão dessa época é cheio de pérolas assim, né? Incríveis. Mas ele traz muitas coisas que fazem com que a gente pense um pouco na montagem do romance. E eu acho que a principal delas, para mim, é você tirar um pouco do poder do narrador. O narrador, às vezes, parece meio atordoado. Muitas vezes ele parece uhum. atordoado, porque o livro é essa expressão das pessoas, é a expressão da cidade, né? Muitas das vezes você vai procurar por resenhas, por textos, e Berlim Alexanderplatz vai colocar a cidade de Berlim como sendo a protagonista do livro. O que eu concordo em partes, eu acho que não é uma parada que eu me apego muito. Eu não acho um argumento errado. Mas é isso, é porque é um livro muito ruidoso, cara. Tem uma hora que ele mete a integral da segunda lei de Newton no meio do Pois livro. é, E começa a é. explicar essa parada. Assim, tem a ver com a narrativa, só que ela tira poder de quem mais tem poder na história do romance, que é o narrador. E eu acho isso muito maneiro. Ela bate de frente com o narrador. E o narrador, às vezes, é a mera expressão do pensamento do Bieberkopf no momento ali. Então, a voz narrativa se confunde com a voz de vários personagens laterais também, sabe? Eu acho que ele dá trabalho pra ler, porque tem horas que é um livro cansativo de verdade. Ele tem, às vezes, uma pegada meio jornalística, às vezes meio científica, e parte para esses recortes que buscam tentar compreender uma existência e alguma coisa ali. Mas eu acho que, pô, vale muito a pena. É uma experiência que vale a pena passar. Se você é leitor de verdade, não, mas se você tem interesse por ver novos tipos, né, outros tipos de narrativa, é um livro que eu recomendo de olhos fechados, porque ele vai te dar trabalho, porque ele estruturalmente é muito diferente. Pô. Ele não tem uma jornada do herói, ele não tem uma construção de persona. Você recebe o Franz da mesma forma que você recebe o Mac, o Reinhold, a Eva, a Mita, a Ida, todo mundo você recebe do mesmo jeito. Você não sabe quem é, você não sabe a cara direito. Só lá pro meio do livro que você vai saber que o Franz é mais rechonchudo, que tem os 40 anos dele ali. Quando ele perde o braço, aí você sabe que ele não tem um braço. Mas não existe essa caracterização. Você sabe da cidade. Você pode procurar a cidade e os cantos da cidade. Você pode tentar se guiar pela cidade, pelos ruídos dela. Então é muito diferente. Eu, particularmente, gosto de tudo isso, né? É minha praia total. Então, pra mim, eu sou muito feliz com esse livro. Mas eu admito que pode ser um livro que intimide, um livro que incomode, um livro que desperte sono em alguns momentos, porque tem alguns momentos que são muito lentos mesmo. Desperte ódio, porque tem momentos que são chatos. Mas é isso, faz parte. Faz parte da experiência, né? O mais interessante pra mim ainda é ele ter colocado esse livro em Berlim, que na época não era a capital ainda da Alemanha, Sim, né? Era Bonn. Mas Berlim é uma cidade muito emblemática. Até pelo quadrinho mesmo que a gente já falou aqui, o Berlim. É uma cidade que parece que naquela década específica ela era o símbolo da ebulição da Alemanha. Então eu acho que. Eu não sei, acho que a gente ter lido o quadrinho antes ajudou bastante, porque acho que é esse Jason o nome dele Lutz. mesmo. Lutz. Ele faz um trabalho muito bom na contextualização da sociedade da época, né? Principalmente a sociedade de Berlim. E aí você lê esse aqui, que foi escrito naquela época, e a gente vê que, primeiro, o Lutz fez um trabalho excelente de verdade, e Berlim era muito, muito emblemática, né? Apesar de não ser a capital ainda, porque eu não acho que a cidade é uma narradora na história, mas é o tipo de história que, conhecendo um pouco da Alemanha, não poderia acontecer em outra cidade.
Sim. Porque Berlim estava passando por esse momento de você descer e você ver aqui um judeu vendendo no jornal e um nazista vendendo no jornal, um do lado do outro. Você podia comprar os dois. É isso. É bem por aí. É uma coisa muito doida, né? Se você pensar. E nesse caso, a experiência de ler o quadrinho, ela ajuda a organizar. E uma sacada muito boa do Lutz, né, refletindo agora, é que o personagem principal é um jornalista, pô. Uhum. Então ele existe justamente para poder desmembrar tudo que se passa durante os quadrinhos, que é inspirado no livro, mas ele muda o centro narrativo, já tem uma mudança de forma, né? Ele sai do livro para o quadrinho, ele muda o centro narrativo justamente para poder entregar essa narrativa. E aí sim eu considero uma excelente dobradinha. Tipo, o quadrinho é maravilhoso, porque, assim, além de toda a forma que o Lutz dá para poder chegar em outras classes sociais também, sacou? Aqui no Berlim Alexanderplatz, você basicamente está falando sobre a Berlim pobre, a Berlim pauperizada. Você não tem trechos de festas com bacanal, igual teve no Berlim, por exemplo. O pessoal cheirando pra caraca, sacou? Essas paradas que Uhum. rico gosta muito de fazer. Que você tem a galera pobre. E também porque dá essa dimensão da cidade, mano. Porque é um quadrinho. Ele teve que recriar a cidade. Então ele olhou fotos antigas, ele refez cenários, ele montou Alexanderplatz. E visualmente isso é muito importante, tanto pro quadrinho, obviamente, né? Mas pro livro. O livro conta com isso. O segundo livro começa com um monte de placa de trânsito, placa de cidade. Sacou? Dizendo, aqui tem um hospital, aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sacou? Ele faz esse movimento, ele tenta apresentar a cidade pela literatura. E eu acho que isso ajuda muito na compreensão de você conseguir se localizar. Sabe qual é? Então, é uma bela dobradinha. São duas montagens completamente diferentes, mas que casam muito bem, né? Uma por causa da outra e que casam muito bem. Muito bem mesmo. Belíssimo. Essas são duas das nossas melhores recomendações esses anos todos. Também acho. Pois é. Tem um pós-fácil do Dublin nessa edição aqui, que é de 55, né? Ele parece um pouco ressentido das comparações Sim. com o James Joyce. Mas mais do que isso, o que me chamou muito a atenção foi que ele nunca menciona guerra. Aí o livro sai. E eu acho que pra gente, e aí pode ser um problema nosso, é muito difícil ler qualquer obra alemã do começo do século passado sem o viés da guerra. Tanto que eu falei no começo que, pra mim, o Franz era uma metáfora da própria Alemanha na época, que tava indo, que ia explodir, que ia dar merda. É muito difícil pra gente ler esse livro hoje, o livro vai fazer 100 anos já, daqui a pouco, Real. sem o que veio depois. Mas o Doblin faz esse pós-fácil, ele nunca menciona a guerra. E eu fiquei muito curiosa com isso, porque o livro ganha uma camada completamente diferente quando você sabe o que vem depois. Tem muita coisa ali que é quase como se o Doblin estivesse vendo o que ia acontecer. Sim. Mas pelo que eu vi ali, aquele pós-fácil dele, talvez ele não quisesse que essa obra fosse lida com esse viés. Eu não sei, eu fiquei pensando muito nisso depois que eu li. E raramente um pós-fácil me faz pensar essas coisas, hein? Mas veja só. Você chegou a alguma conclusão sobre isso? Então, na minha cabeça, eu tava pensando nisso hoje de manhã, assim. Uma parada que é muito engraçada sobre esse período, principalmente na Alemanha, esse período de 1920, 1930, é a seguinte: a gente sai de uma Alemanha que tá na Primeira Guerra Mundial, toma-lhe uma lavada, fica completamente destruída, certo? Uhum. Em 1919, você tem uma revolução que a ala mais radical é traída e depois você entra na República de Weimar e vem em anos prósperos. Em uma década, basicamente, você tá com nazismo na rua, inflação, pobreza pra cacete, bibi, popopó, depois da crise de 29, então que Uhum. todas as... Mas aqui a gente tá falando antes da crise de 29. Esse livro se passa antes da Exato. crise. Mas depois da crise de 29, o processo só foi acelerado, fundo do poço, nazismo wins, todo horror. Só que uma parada que a gente sempre passa batido, de certa forma, fica cobertado, é que pelo Tratado de Versalhes a Alemanha não poderia ter, por exemplo, militares, né? Ela não poderia ter forças Uhum. armadas. Mas como é que ela conseguiu tão rapidamente formar a maior máquina de destruição que o mundo vira até então, em tão pouco tempo? Sabe qual é? Parece que tem algumas coisas ocultas. E eu acho que o Berlim Alexanderplatz
dentro da proposta que ele tem, que é essa proposta expressionista, é uma proposta que dá vazão não exatamente a uma razão, mas a algo externo, a externalizar um sentimento, a externalizar as sensações e aquilo que o Dublin via, eu acho que é muito disso, cara. Tipo, ele via essas paradas acontecendo, ele fez um recorte social muito, muito explícito na obra, mas ele via isso sendo disputado dia a dia nas ruas. Ele era médico, então os pacientes dele vinham e ele ia sabendo as histórias. Ele foi médico de um presídio, se eu não me engano. Então ele escutando as histórias, e foi assim que ele foi formando a ideia, a concepção do livro. Eu acho que ele se nega a falar da guerra pelo período dramático que foi. Ele se exilou, depois foi para Itália ou para França, depois foi para os Estados Unidos e fez carreira lá, depois voltou para algum lugar da Europa, uma parada mais ou menos assim. Mas eu acho também que é essa parada, tipo, o livro é um produto do tempo dele. Por mais que a gente pense que existe essa coisa meio premonitória ou essa alegoria do Bibberkopf como sendo a própria Alemanha, mas o Bibberkopf é a Alemanha do tempo dele, daquele momento que ele sai da cadeia até o momento em que o livro acaba, em 1929, ainda 1928, 29, aquela era a Alemanha, sacou? É porque os recortes que a gente tem acesso, às vezes, meio que dão uma escondida nisso. Mas é uma parada que o Dublin já via, sacou? Aquilo ali estava sendo disputado, aquela parada já estava... O caldo já tinha entornado, sabe qual é? Não é que o caldo estava entornando, é que a parada já estava se movendo numa crescente muito forte. Tanto que eu estava lendo O Vida e Destino hoje, Sim. Né? Que é o nosso livro. Fazendo propaganda, ó, Merchan, que é o livro que a gente vai falar no Clube Porradeiro. Eles descrevem campos de concentração alemães no início dos anos 30, onde eles prendiam comunistas, pessoas LGBTQIA+, negros, pessoas que tinham ciganos, estrangeiros que não fossem arianos. Tipo, já existiam essas estruturas. Só que a gente só se dá conta disso quando tem meio que a formalização do mal, assim, quando o mal começa. Tipo, pum. Só que eu acho que é um pouco disso. O que Alfred Dublin capta com Berlim Alexanderplatz é um caldo que já tinha entornado. Só que pra gente as coisas chegam de maneira diferente. A gente não tá lá no centro da parada, a historiografia, né? Existe uma disputa em torno dela. Então tem muitos fatores na meiuca da coisa. Mas eu acho que junta esses dois fatores. Primeiro, que o livro é o caldo que já entornou. Segundo, é a questão traumática mesmo, de viver no exílio e a cacetada de coisa que isso tá interligado, sabe qual é? Porque são questões familiares, são questões de pertencimento, e isso bate muito forte, e a literatura é vasta em representar isso também. Eu acho que o maior valor desse livro, e aí de novo eu vou voltar rapidinho para o Outono da Idade Média aqui, foi o que a gente lançou no YouTube agora no começo do mês, então eu tô mais próxima da série. Sim. Quando a gente fez a entrevista com a Nayara Damas, a gente até falou um pouco sobre isso, né? Que é muito difícil você estudar história, porque 100 anos viram 2 capítulos num livro, Isso aí. né? E aí a gente tá falando agora que daqui a pouco esse livro faz 100 anos também. Então, o papel principal do livro para mim, na verdade, foi justamente isso, de mostrar o que estava acontecendo nas trincheiras da sociedade, no dia a dia da sociedade pré o Reich. Que é o tipo de coisa que passa batido, porque muitas vezes as 2 guerras também são aproximadas, mas 10 anos Sim. é muito tempo para você viver, né? Não podemos negar, passa rápido, mas é muito tempo. Então, quando a gente estuda guerra, a gente estuda as duas muito próximas, até pelo fato, né, da Alemanha ter tido uma participação, enfim, nas duas. Que vergonha, e vira quase alemã. como... foda. E vira quase como 2 dias na história. Teve um dia que teve a guerra, no outro dia teve outra guerra. E eu acho que, quando lendo esse livro, pra mim, a parte mais interessante foi ver o meio disso, porque é muito pouco estudado, né? De novo, o quadrinho também ajudou muito com isso, que é mostrar que entre A e B teve muita coisa que aconteceu. Inclusive, um país que tentou ativamente se reerguer de várias maneiras diferentes, e não politicamente, economicamente. A forma como a elite começou a tratar as pessoas, a forma como a arte começou a expandir para depois ser destruída de novo. Então, assim, foram 10 anos, de certa forma, historicamente muito ricos,
que tendem a ser obliterados quando você estuda a história recente do país, porque, né, veio uma coisa muito terrível depois. Exato. Mas eu acho que, para mim, essa é o maior ganho desse livro, assim, com toda a dificuldade que ele pode representar para ler, é você entender que um pai de família estava passando dificuldade, tanto quanto um presidiário, quanto um assassino. Estava todo mundo ali no dia a dia, todo mundo que tentava ser decente, eu vou pôr entre aspas aqui, porque o Franz é muito questionável, né? Mas todo mundo que estava tentando ser decente estava enfrentando os mesmos problemas. E eram problemas muito sérios. Que quem tá com fome, eu tinha um professor que falava isso. A gente tende a julgar historicamente as decisões das pessoas, porra, mas com o que veio depois, né? Com os resultados. Mas quem tá com fome quer comer agora. Não dá pra esperar 2 anos pra ver o que vai acontecer com a economia do país. Então, entre você roubar um pãozinho e esperar pra ver se o projeto do Lula vai dar certo, você rouba um pãozinho, entendeu? Então, eu acho que livros assim são muito importantes para dar voz também para uma época em que tende a não ter. A que a gente esquece de olhar um pouco às vezes. Eu digo a gente, principalmente assim, quem tá fora, né? Provavelmente os alemães estudam isso direto, mas pra gente que tá aqui, que vê a história como um grande pontinho numa linha do tempo, a história dos outros países, eu acho que é um livro que contextualiza muita coisa importante. Muita conversa importante, talvez. Sim, total. E só pincelando o teu comentário, o livro se passa em 9 meses, né, cara? 9, 10 meses. É um período de tempo muito curto da saída do dia que o Franz sai da prisão até o momento que o livro acaba. É um recorte muito pequeno no tempo, de uma história muito rica, em que ele faz muita coisa, ele sofre muita coisa, ele é atravessado por muita coisa, porque assim é nosso dia a dia, sacou? A gente responde a um monte de coisa todo santo dia, sabe? Eu acho que tem essa questão de colocar no micro, né, na pessoa pobre que está tentando se tornar uma pessoa boa, com muitas aspas, tudo aquilo que uma estrutura macro vai fazer com ela, sabe? E conseguir enxergar isso, porque aí a gente volta, né? O que a ficção pode fazer por você e tudo mais, por que faz bem ler ficção. É porque a ficção é exatamente esse lugar onde você pode dar vazão a esse tipo de pensamento, de ideia, sacou? E de sensibilidade também. É uma literatura muito sensorial, aqui praticada pelo Dublin. Tô falando isso de um alemão, mas é isso. É uma leitura muito sensível e muito sensorial. Você, às vezes, não consegue captar exatamente o que está acontecendo e o quão rápido as coisas estão acontecendo, mas você entende que as coisas estão acontecendo e você volta, lê de novo, tenta encaixar uma coisa com a outra quando parece que não tem nada a ver, porque tem uns momentos assim também. Tem umas conversas que o Franz tem com uma galera aí que são uns papos muito de doidão, parece que tá todo mundo fumado. Tem isso, porque é do dia a dia, é o dia a dia do cara, sacou? É o que o livro tá querendo te passar. Você tem que entrar no jogo do livro, é uma experiência. Sacou? E eu acho que esse livro traz isso. Ele afunila uma questão numa figura muito sui generis, mas você consegue, a partir dela, ir crescendo, evoluindo, falando de várias paradas, até sobre o que aconteceu no período entre uma guerra e outra, até sobre a ascensão do nazismo, a queda da República de Weimar, a existência do homem, né, enquanto ente, enquanto self, sei lá, dá pra você botar um monte de coisa no meio dessa parada aí, sacou? Dá pra falar sobre urbanismo a partir desse livro, arquitetura e urbanismo, dá pra falar uma cacetada de coisa, mano. É bizarro. Bem que, agora que você tá falando de que a gente tá tocando aqui pobreza e tudo mais, o Primo Rico esses dias disse que não tem pobreza Nossa, que aguente 14 horas de trabalho. quando Então você não sei do que falou, você está falando. antes da minha fala, quando você falou sobre pessoas pobres, eu pensei nisso. Eu falei, porra, eu vou soltar. Eu falei, não vou soltar. Mas aí você Já solta. era. É o entrosamento desse podcast, cara. Ah, mano, Ai, meu esses, Deus. Os ca- pensadores de hoje em dia, né, cara? Só com um soco na cara. esses caras estão a exatas uma frase de pedir, de pedir a volta da escravidão, sacou? E Mas é que é a experiência, né? Como é que você vai ter experiência também em algumas coisas? Você, uma às vezes, tem que frase trabalhar de literal. graça, né? Uma frase literal. É bizarro isso, mano. É bizarro isso. É Mas, foda. Mas é isso que me prova que, muitas aspas aqui, pensadores atuais que não leram o livro. E eu acho que você lê, e aí, isso que você falou agora é muito importante, que é o papel da ficção, porque a não ficção não vai abordar
o que o Doblin abordou nesse livro. Ele parte da vida real para extrapolar algumas coisas, né? Porque a gente vai acompanhar. E outra, a gente ainda vai acompanhar um ex-presidiário de que a gente não gosta em momento nenhum. Então ele tá fazendo a gente navegar aí por uma história ruim em todos os sentidos. Acompanhar a vida do cara é uma merda, o entorno do cara é uma merda, a vida dele no dia a dia só dá merda. Então, assim, é um feito do Doblin fazer a gente ler 500 páginas disso, porque dependendo do seu momento ali, você quer jogar esse livro na parede. Eu tive um momento assim, uma hora. Principalmente quando ele começou aquela história dos animais, que eu falei no começo, quando ele tem um capítulo em que ele narra. Como é que Sim, chamou, meu Deus? Eu ia falar um açougue, não é um açougue, é um abatedouro. Ele Batedouro. narra um abatedouro. Eu fechei o livro e falei, mas puta que pariu, já tá ruim. E aí você me tira do que já tá ruim pra mostrar um negócio que é pior, sabe? É um constante puxar e empurrar, sabe? Isso. Esse livro pra mim foi um constante puxar e empurrar. Depois que eu terminei de ler, agora tudo que a gente tá falando me parece muito o que os alemães viviam no dia a dia. Sim. É aquela parada. Esse livro dá substância pra você discutir absolutamente qualquer coisa, sacou? Inclusive física, matemática. Então, Credo. né? Mas tem substância. É a experiência, mano. A literatura, ela é uma experiência que você tem que se permitir também, sacou? É a mesma coisa de você ir visitar um museu, de você assistir um filme, de você ouvir uma música. São vários os tipos de percepção que você vai ter em relação a um livro. E é bom a gente trabalhar com tantos autores que têm uma assinatura muito própria. O Dublin é. O Lutz é um cara que tem uma assinatura muito própria. Acho que todos os autores que a gente trabalhou esse ano têm uma assinatura. Mesmo a Anne Rice, que produziu Entrevista com o Vampiro, Ursula K. Le Guin, enfim, isso que faz a parada se tornar uma experiência diversa, diferente também. E o Dublin leva isso num extremo, né? Sei lá, ele ficava no consultório dele, aí ao invés dele atender os outros, ele marcava, tipo, 5 pessoas pra atender, aí atendia todo mundo em 15 minutos e o resto do tempo ele ficava escrevendo, só pode, tá ligado? Pra ficar pensando nessas paradas. Muito louco. Porque é uma obra que vai num extremo desse estique e puxa, vai te forçando, vai testando sua paciência, vai te levando para lugares que você não quer ir. A questão nem de gostar ou não gostar. Simplesmente você não querer ir. Mas tá lendo o livro, você se joga na experiência de ler o livro. Show. É, Acho que esse é um bom conselho para encerrar esse episódio, que é esse livro, mais do que todos os que a gente falou até agora esse ano, é um livro que precisa que você se abandone na história, leia e se jogue na história e é o que é, não tem muito mais o que fazer. exato. Ele é esse monumento. E às vezes a gente vai achar esse monumento uma merda, a gente vai achar esse monumento incrível. Aí é contigo. Vai ler. O negócio é sair ler, mano. E É isso. tomar conta da experiência que tu vai ter com a leitura. Certifica que você tá tendo uma experiência. Não vai também eu preciso ler isso porque isso vai me completar, vai me engrandecer. Porra nenhuma. O que vai te engrandecer é tu quebrar tua canela e fazer uma cirurgia maluca lá que você vai ficar 2 anos na cama. Ou trabalhar 14 horas por dia, igual o Primo Rico falou. Uhum, exatamente. Fora isso, aproveita a experiência. Se joga de cabeça e vai. E além dessa experiência, tem a experiência do Jason Lutz com o quadrinho Berlim. Tem o filme de 1931, que é marromeno, mas dá pra assistir. Tem o filme de 2020, que é uma adaptação interessante, que fala sobre imigração, tem umas paradas. Sim, tenta atualizar a parada e é interessante. E tem a série do Fassbinder, que é um monumento, em 14 capítulos aí, que a Paty tá assistindo. Eu tô revendo. E é muito boa de verdade. Então, tem todo Berlim Alexanderplatz verso pra você. É, verdade. Acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar com se jogue, leia Berlim Alexanderplatz, esteja aberto à experiência de ofício que é. Não é agradável, mas é necessário. É isso. Pois bem. Temos Berlim episódio? Alexanderplatz, o livro que explica o bolsonarismo. Verdade, exatamente. Já tiramos vários parâmetros aqui, né? Com certeza, mas é isso. Temos episódio? Temos o episódio. E tchau. Tchau.